Olá, amigo atleta, eu sou Rinaldo Martorelli e esta é a TV Sapesp. Neste programa vamos falar do direito de arena, uma coisa pouco conhecida ainda no mundo do futebol, pouco conhecida em termos jurídicos e em termos práticos. O direito de arena, na verdade, ele só é pago hoje porque em 1997 nós entramos com uma ação para cobrar os clubes, as federações, a CBF e as emissoras que compravam esses direitos naquilo que dizia respeito ao repasse ou ao valor referente ao jogador de futebol. Nós ficamos mais de 4 anos discutindo em primeira instância, mais de 4 anos. Quando finalmente nós conseguimos um parecer do juiz que bloqueou as cotas dos clubes, aí então eles tiveram interesse em fazer um acordo. Esse acordo durou mais de 1 ano e meio de duras negociações. Quando ao final nós conseguimos fazer valer um adiantamento de 5%, ou seja, o atleta ainda teria direito ao restante daqueles 20% que constava na lei, nós fechamos o acordo. Pouco a lei que dá origem desse benefício. Na verdade, isso já vinha desde 1973 na lei dos direitos autorais, onde dizia que 20% da transmissão que a emissora pagava para o clube era para ser dividido entre os atletas participantes daquele espetáculo. Só que, vejam bem, 73 e 97, e depois da minha experiência como atleta, eu sabia que havia um descumprimento nessa questão. Fazendo uma pesquisa junto aos atletas, eles nos autorizaram a discutir essa questão judicialmente. Esse benefício ele se prolonga até hoje na lei. Em 2011 houve uma diminuição de 20% para 5%. E por que houve essa diminuição? Primeiro, porque infelizmente o governo, sem entender o que acontece no meio do esporte e principalmente do futebol, e totalmente aliado aos clubes, fez uma campanha em Brasília para acabar com esse benefício, para acabar com o pagamento do direito de arena. Como nós tínhamos, infelizmente, um acordo judicial que não pode ser mais mudado, ele teve que se ater, ele teve que se limitar a pelo menos a 5% do valor, porque podia acabar na lei, mas como o nosso acordo é válido, os clubes teriam que continuar pagando. Então, o próprio governo chegou à conclusão de que não adiantaria eliminar o benefício. E o que ele fez foi diminuir a um patamar de 5%. E o atleta perdeu com isso? Não, o atleta não perdeu. E aí eu explico por quê. Quando nós começamos a negociar esse percentual, as transmissões da televisão eram infinitamente mais baratas do que são hoje. Então, uma participação naquele momento de 20% era significativa, mas não tão significativa quanto os 5% são hoje. Você consegue entender? Era 20% de pouquinho e nós transformamos em 5% de um montão. Esse é o grande benefício. E por que os 5% naquele acordo? Porque naquele momento os clubes começavam a fazer um tipo de contrato com os atletas que é o contrato vulgarmente chamado contrato de imagem, que é o uso de licença de imagem do atleta. E os clubes traziam na sua defesa esse aspecto, que os atletas já recebiam o direito de arena embutido no contrato de imagem. E uma outra vertente da defesa era que
o clube ele não recebia o total do valor da televisão pela exibição das imagens. Ele fracionava o valor total em 6 e pagaria, então ele queria pagar em cima de 1/6 do valor total, que daria 3,6% do total. Nessa negociação nós conseguimos avançar de 3,6% para 5%, como eu já disse, à custa de uma articulação muito dura, muito desgastante ao longo de mais de 1 ano e meio. Quando os clubes aceitaram que os 5% seria um valor válido como um adiantamento, nós fechamos a questão e hoje os atletas têm direito a um benefício que é o benefício mais certo, infelizmente, que ele tem em termos monetários na sua carreira. Porque se ele ainda não recebe o salário, que vai acabar, é uma briga nossa e nós vamos acabar com isso, ele recebe regiamente o seu direito de arena aqui no Sindicato de Atletas. Você quer entender como a gente faz isso? Primeiro, a gente pega o valor destinado aos atletas e nós temos que fazer uma divisão em participações. Então vamos lá. Se o clube atuou 10 partidas no campeonato, se o campeonato teve 10 partidas, é só um exemplo, e todos os atletas puderam entrar, se todos os atletas participaram de todos os jogos, a gente pega aquele número de participação, suponhamos que fossem 14 por jogo, vezes 10, 140. A gente pega 140 e divide pelo total, e a gente vai chegar ao valor de uma participação. E depois a gente pega atleta por atleta e multiplica pelo total de participações que ele teve no torneio. E aí chega a um valor final. Depois disso, nós temos que prestar contas para a Receita Federal. Nós fazemos uma relação, enviamos para a Receita, nós checamos todos os CPFs para poder fazer o pagamento. Aí então, nós fazemos o desconto, a retenção do imposto de renda e depois fazemos o pagamento para você, atleta. Sem esquecer que no final de cada ano você recebe um comprovante desse recolhimento do imposto de renda para você poder fazer constar na sua declaração anual referente àquele exercício. O que mais?